Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio falamos de mieloma múltiplo. Está connosco o professor Fernando Leal da Costa, hematologista no IPO de Lisboa. Professor, muito obrigada por ter disponibilidade para estar connosco, por ter vindo ao podcast O Sangue que há em Nós. Já falámos de mieloma múltiplo aqui consigo neste podcast. Falámos do diagnóstico. E queríamos agora falar de quais são as perspectivas, os prognósticos para estes doentes. A primeira pergunta até pode ser mesmo, o mieloma múltiplo tem cura? Infelizmente ainda não. Estamos mais próximo, da possibilidade de eventualmente curar os doentes do que estávamos há uns anos. Dito isto, é verdade que com tratamentos que hoje estariam desatualizados, eu tenho doentes que tratei há mais de 20 anos e continuam bem, e alguns deles até sem doença, mas não é o que é mais frequente. Aquilo que é mais frequente, no caso do mieloma, é a doença ser tratada, conseguirmos obter um período de remissão longo e depois, infelizmente, na maioria dos doentes, a doença volta, podendo outra vez ser tratada. E o que tem acontecido, como era expectável, é que alguns destes doentes que vieram a precisar de novo tratamento já foram abrangidos por tratamentos que, entretanto, surgiram. O mieloma é a doença oncológica onde mais moléculas novas se descobriram nos últimos 5, 10 anos e, portanto, abriram-se imensas perspectivas no tratamento desta doença e, hoje em dia, nós temos condições para poder não só aumentar a sobrevivência destes doentes de forma substancial, como, acima de tudo, garantir uma muito melhor qualidade de vida do que aquilo que acontecia há uns anos. Que tipo de tratamentos é que estamos a falar? Quando nós abordamos um doente com mieloma, nós temos, objetivamente, que olhar para 3 problemáticas. Enfim, isto em termos de terapêuticos. Em primeiro lugar, não esquecer de tratar, e convirá também não esquecer que esta doença é mais frequente em doentes mais velhos, convirá não esquecer de tratar aquilo que são os problemas normais da idade, a hipertensão, o coração, os vasos que já não estão tão bons, enfim, uma série de questões que têm que ser em conjunto tratadas. Depois, é preciso aliviar os sintomas e, portanto, estes doentes têm que, obviamente, com grande frequência, ser sujeitos a terapêuticas analgésicas para lhes tirar as dores, da mesma forma que vamos ter que fazer alguns tratamentos para parar com a distribuição óssea, melhorar a função renal e, portanto, há um conjunto de tratamentos que têm que ser associados. E depois o terceiro aspecto é parar, digamos, a doença propriamente dita, eliminar os plasmócitos, as tais células que produzem anticorpos e que estão doentes. E esse processo de tratamento é um processo que hoje em dia envolve um conjunto de medicamentos que não fazem mais do que mudar a resposta imunitária e ajudar o sistema imunitário do próprio doente a eliminar a doença, ao mesmo tempo que também damos alguns medicamentos, enfim, eventualmente mais antigos, que vão parar o metabolismo das células que estão doentes e fazer com que elas naturalmente morram e, portanto, libertar o doente da carga de tumor. Porquê é que no mieloma múltiplo, para alguns pacientes, se opta por não fazer o transplante, por exemplo? O que é que está em cima da mesa? O que está em cima da mesa é muito simples. Hoje em dia, o paradigma de tratamento ainda é, eu digo ainda porque talvez mais brevemente do que se julga deixe de ser, e já vamos ver isso mais à frente, porque o paradigma dos doentes com mieloma múltiplo ainda hoje é fazer uma terapêutica que nós chamamos de indução para diminuir a quantidade de doença, tentar libertar a medula óssea dessa doença, depois colher a medula óssea do próprio doente, cujo único interesse é permitir que se depois lhe possa dar um medicamento, o mais antigo deles todos, ou o segundo mais antigo deles todos, que se chama melfalano. Esse medicamento tem como objetivo destruir a medula óssea e o mieloma e depois, para que a pessoa sobreviva à intensidade do tratamento, devolvemos as células
que foram antes escolhidas. E isto é que é o autotransplante. autotransplante. Não é o transplante que trata, é o melphalan em alta dose. E, de facto, até hoje, todos os ensaios que foram feitos, com ou sem melphalan em alta dose, demonstram que o melphalan em alta dose ainda é importante. Todavia, já temos melhores, enfim, tratamentos de primeira linha, de indução, que em alguns doentes poderão dispensar o melphalan em alta dose. E nos doentes mais idosos, a maioria dos doentes com mieloma, não é possível fazer esse tratamento porque os outros órgãos, não somente a medula óssea, os outros órgãos não têm condições para poderem aguentar, enfim, o esforço que é o melphalan em alta dose. E, portanto, eu diria que a grande maioria dos doentes com mieloma múltiplo não são candidatos à quimioterapia de alta dose. Os mais novos são, e até porque são mais novos, obviamente, têm condições para poder suportar tratamentos mais intensos e, portanto, o seu tratamento é eventualmente mais eficaz. Mais novos são... Eu diria abaixo dos 65, 70 anos, embora uma parte significativa dos nossos doentes tenha mais de 70 anos e, enfim, eu trato pessoas com 80 e muitos, 90 anos de idade e essas pessoas, obviamente, têm que ser tratadas com tratamentos adequados à sua doença, até porque a sua idade avançada obriga, obviamente, uma filosofia diferente de tratamento, como é óbvio. O mieloma é sempre uma doença incapacitante e com um nível de dor elevado? Não necessariamente. A maioria dos doentes, infelizmente, aparece-nos com dores ósseas, às vezes com fraturas, nomeadamente ao nível das vértebras, e, portanto, com grandes limitações funcionais, mas quer esses doentes a quem nós podemos tirar a dor e a fazer a recuperação óssea, quer outros doentes em quem não é possível fazer essa recuperação óssea, mas apenas podemos tratar a dor, acabam por poder recuperar. Eu tenho, obviamente, alguns doentes que continuam fortemente incapacitados, mas tenho outros doentes, eu diria a maioria dos doentes, recupera bem e passa a ter uma vida, eu diria, quase normal, e em alguns casos até absolutamente normal, voltam a trabalhar e fazer a sua vida como se nunca tivessem estado doentes. Voltando à questão de quando o transplante é uma resposta, qual é o tempo médio de remissão quando um doente é autotransplantado? Muito variável, mas eu diria que a mediana de sobrevivência sem progressão deve andar neste momento à volta dos 7 anos depois do transplante. E sempre com acompanhamento? Há um dado muito importante que foi introduzido no conhecimento médico há cerca de 10 anos, mais ou menos, enfim, o tempo passa depressa, que é, de antes nós fazíamos transplantação e não fazíamos mais nada. E como lhe disse, eu tenho doentes que transplantámos há mais de 10 anos e não fizemos mais nada e a doença nunca mais voltou. Mas hoje em dia sabemos que os doentes, depois de serem sujeitos a melphalan, devem continuadamente fazer terapêutica de manutenção, para já com um medicamento, talvez com 2, porque do ponto de vista estatístico, a probabilidade de se manterem mais tempo sem a doença voltar é maior fazendo esse tratamento do que não fazendo. Isso é uma contribuição importante feita a partir de França e depois está, enfim, hoje em dia completamente disseminada e, portanto, o transplante, ou se quiser o melphalan em alta dose, não é um tratamento único e derradeiro. Depois é preciso continuar a fazer tratamentos de manutenção, mas são tratamentos de baixa intensidade para manter a doença controlada. E nunca se considera um tratamento com um dador compatível, de um dador compatível? Cada vez menos, eu diria que praticamente nunca, a não ser numa única circunstância muito rara, de uma doença muito particular, que é uma forma de apresentação do mieloma como se fosse uma leucémia, chamada leucémia de plasmócitos, mas mesmo nesses casos isto tem vindo a ser abandonado. Houve uma altura em que se fez, nós próprios no IPO fizemos em alguns doentes e até com sucesso, mas o problema é que a mortalidade associada ao transplante com dador no mieloma é extraordinariamente elevada e a técnica foi abandonada porque nós temos medicamentos que conseguem resultados melhores com muito menos toxicidade. Do ponto de vista do paciente, aceitar que é tratado só com um medicamento em vez de ser tratado com um transplante também merece uma abordagem especial, uma explicação especial, porque normalmente as pessoas têm a ideia que estes cancros do sangue só são tratados em última instância com Sim, transplante. quer dizer, como tudo na vida tem que ser explicado às pessoas. Há pessoas, enfim, curiosamente em Portugal e na Europa em geral a adesão à transplantação é muito maior do que nos Estados Unidos da América.
porventura porque a própria tecnologia foi desenvolvida em primeiro lugar em Inglaterra, depois em França e paralelamente nos Estados Unidos, mas só num sítio. E, portanto, hoje em dia a aderência ao transplante nos Estados Unidos é muito menor do que na Europa. Na Europa, as pessoas ainda de alguma forma têm uma maior apetência para aceitar a transplantação, mas quando nós explicamos que, de facto, a partir de uma determinada idade, considerando a toxicidade de um tratamento e aquilo que são os benefícios de outro, as pessoas acabam por progressivamente hoje aceitar que são equivalentes. E, de facto, com a introdução dos tais imunoterapêuticos, dos anticorpos monoclonais, hoje em dia os resultados são, em particular para os mais velhos, absolutamente iguais e, portanto, não é preciso ter que transplantar toda a gente. E quanto tempo se demora a ver os resultados destes procedimentos? Ouça, em termos daquilo que é a avaliação das doenças, e, portanto, aquilo que é a avaliação científica do impacto demora cada vez mais anos, porque, como eu lhe disse, felizmente os doentes com mieloma vivem cada vez mais anos e, portanto, nós precisamos de esperar muitos anos para poder avaliar sobrevivências. O que nós fazemos é, utilizamos marcadores alternativos no sentido de avaliar aquilo que a gente chama de doença residual mínima, a probabilidade de recaída e com estes dados nós já podemos dizer que um tratamento é melhor que outro. Em termos daquilo que é para a pessoa, a resposta é bastante rápida. Hoje em dia, a maioria dos doentes começam a ser tratados, 2 meses depois já têm ganhos muito significativos de qualidade de vida e, obviamente, laboratoriais, que são muito evidentes. Portanto, um dos ganhos dos tratamentos modernos é a sua rapidez de ação. Na maior parte dos casos, são muito rápidos, mas como, enfim, cada doença é a sua e há doentes que respondem melhor do que outros, por condições que têm que ver, enfim, com a sua fisiologia e com as características da doença que têm. É relativamente fácil determinar quem é que é elegível para um transplante, quem é que é passível de uma outra Nós hoje em dia temos, bom, um fator que é inultrapassável, tem a ver com a experiência de quem trata estes doentes e quem já tratou centenas destes doentes tem uma capacidade, enfim, de poder com facilidade determinar onde estão os riscos. Mas existem escalas que nós muitas vezes aplicamos que nos permitem considerar qual é a probabilidade de risco e isso informa-nos sobre, digamos, o grau de, como é que eu hei de dizer, enfim, é uma palavra inglesa, fitness, o grau de fragilidade, se quiser, ou de condição física para nós sabermos qual é o tratamento que deve ser usado. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais convirá que as pessoas sejam tratadas por pessoas que têm experiência e que estão habituadas a lidar com estes medicamentos e com esta doença. E estes medicamentos é em ambulatório? A não ser o processo de transplantação, como lhe disse, do melphalan em alta dose, hoje em dia a grande maioria dos tratamentos podem ser feitos em ambulatório, com a exceção dos anticorpos bispecíficos, que são, enfim, uma tecnologia mais avançada que nos obriga a internar os doentes na primeira semana, e eventualmente o recurso, que estará para muito breve também em Portugal, a células geneticamente modificadas, as chamadas CAR-Ts, em que aí também obrigamos a internar os doentes durante a primeira semana de tratamento. Disse, também já referiu que é uma doença que tem tido uma investigação, sucessos na investigação de uma forma muito evidente. Quando entrega o diagnóstico, entre a entrega do diagnóstico e do prognóstico varia muito, há muito tempo? Nós, enfim, quando sabemos o que é que um doente tem, nós já lhe, normalmente, por norma, enfim, nós comunicamos ao doente o diagnóstico, quando temos a certeza dele e temos um conjunto de dados na nossa posse que já nos permitem apresentar um plano terapêutico e uma perspectiva para o doente em termos daquilo que são, digamos, os ganhos que ele pode esperar. Nós, habitualmente, obviamente, à partida, estamos sempre mais otimistas, até prova em contrário. Não temos razões para supor, na grande maioria dos doentes, que as coisas vão correr mal. E depois, obviamente, à medida que os tratamentos vão se desenrolando, vamos ajustando o prognóstico à função daquilo que vai sendo a resposta. Enfim, quando os começamos a tratar, nós não sabemos exatamente, mas temos, enfim, probabilidades de sucesso que estão na nossa cabeça e é isso que nós explicamos às pessoas. E estes doentes que acabam de receber o peso, já sabemos que um cancro é sempre uma palavra com um peso enorme, os cancros do sangue. Naturalmente.
tem um peso ainda maior. Lidar com essa parte mental também é difícil, do ponto de vista clínico, do clínico? É por isso que eu digo e repito, tudo isto se aprende. É fundamental para quem trata estes doentes não só conhecer todas as armas terapêuticas que têm, mas também conhecer os doentes e a doença para poder, de alguma forma, falar com eles, ter clareza nas explicações, adaptar a conversa àquilo que é a vontade de ouvir e a capacidade de entender de cada doente. Normalmente, quando os doentes querem, nós somos os primeiros a aconselhar que venham com alguém, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em assimilar toda a informação que é muita que se lhes transmite. Aconselhamos as pessoas, elas próprias, enfim, tomarem nota das perguntas que gostariam de vir a fazer na sessão seguinte, etc. E tudo isto é tanto mais difícil quanto nós temos, enfim, centenas de doentes para tratar e por vezes não temos tanto tempo quanto gostaríamos de ter com cada doente. Enfim, são as circunstâncias com que nós temos, obviamente, que lidar e também nos obriga a ser um pouco económicos e eficientes na informação que damos. Nesta gestão das expectativas entre o momento do diagnóstico e o início do tratamento, é um período relativamente curto? Ou... Normalmente, felizmente e para já, continua a ser relativamente curto. Muitas vezes nós, antes mesmo de falarmos com o doente, já temos muitas coisas adiantadas no sentido de minimizar esse tempo de espera. O que há muitas vezes é um tempo excessivo de espera entre os doentes começarem com os sintomas e serem-nos referenciados. Tendencialmente esse intervalo tem vindo a diminuir, até porque há muitos doentes que nós seguimos que já são, digamos, doentes com doença, digamos, pré-maligna e, portanto, nós já estamos preparados para aquilo que pode vir a acontecer, o que também gera alguma ansiedade nas pessoas, porque podem, às vezes, ter que andar anos a fazer análises todos os anos sem lhes acontecer nada. Há alguma maneira de ultrapassar isso? A sensibilização da primeira linha, dos médicos de família, das urgências? Nós temos feito um trabalho muito grande e, desse ponto de vista, também estes vídeos são úteis e temos feito algum trabalho, nomeadamente com os médicos de medicina geral e familiar, com os médicos de outras especialidades, e eu devo dizer que noto que, para lá daquilo que eram as especialidades que tradicionalmente encontravam os doentes com mieloma múltiplo, nós hematologistas, os oncologistas, obviamente, os nefrologistas e os ortopedistas, já começamos a encontrar cada vez uma maior predisposição, nomeadamente até ao nível dos serviços de emergência, para desconfiarem da doença e fazer os raciocínios rápidos e curtos que permitem, com alguma rapidez, chegar a este diagnóstico e depois encaminhar os doentes. Muito obrigada, professor Fernando Leal da Costa. Foi um gosto também tê-lo aqui. Obrigado. Termina aqui este episódio de O Sangue que Há em Nós. Agradecemos a disponibilidade do professor Fernando Leal da Costa, hematologista no IPO de Lisboa, para estar aqui connosco. Agradecemos-lhe a si. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão do mieloma múltiplo e, neste caso, dos seus tratamentos. Os episódios do podcast O Sangue que Há em Nós estão disponíveis no site da APCL, no canal de YouTube da APCL e também no Spotify. Até ao próximo episódio.